nós organizamos, antes era um modo estratégico, nós organizamos ele hoje em 4 marcas. Para você bem rapidinho. A primeira marca é o pastor discipulado. Então, uma igreja saudável discipuladora, ela precisa que o pastor dela esteja sendo discipulado. Seja um discípulo, não um discípulo qualquer, mas um discípulo que está crescendo, que está avançando, que está... E esse pastor, além de ser discipulado, ele é assessorado e mentorado. O pastor discipulado, por sua vez, ele discipula as ovelhas. Por consequência, um pastor discipulado que discipula sua equipe pastoral, a sua equipe pastoral também discipula os líderes da igreja, assessora e mentoreia os líderes da igreja. Então, a primeira grande marca é um pastor discipulado. Por que nós estamos falando isso? Porque eu acho que de cada 100 pastores que eu conheço, possivelmente um esteja sendo discipulado. Meio esteja sendo discipulado. Então nós temos uma crise da igreja saudável que começa na cabeça da igreja, começa no cerne da igreja. Pastores, na sua maioria, são solitários, independentes. Não tem ninguém com que ele conversa, muito menos o instrua, o assessore, o dirija, ou qualquer coisa desse tipo. E o pior é que eles teologizam isso, né? Eles acham que eles são discipulados por Jesus. E quando a gente olha para Jesus e ele ensina, ele fala assim, por exemplo, amar, né? Ele fala assim, ame a Deus, mas ele fala também, ame o próximo. A relação é vertical, mas é horizontal, não é? Então, sejam discipulados por mim, mas sejam discipulados também por alguém. Então, essa loucura de nós acharmos que só Jesus nos discipula é uma destruição. Então, a primeira grande marca é o pastor discipulado. A segunda grande marca de uma igreja saudável são grupos pequenos intencionais. Grupos pequenos intencionais, são grupos pequenos que se reúnem para alguns propósitos. Então, o primeiro propósito que a gente coloca é evangelizar. Então, são células evangelísticas. Células evangelísticas integradoras e discipuladoras dos membros. Mas essas células, elas não se sustentam se a liderança não estiver sendo discipulada intencionalmente, sendo acompanhada, sendo sustentada. Uma igreja, ela precisa ter pequenos grupos intencionais de discipulado especializado. Para quem? Para gente extremamente doente, extremamente disfuncional, super carentes, adoecidos profundamente da alma. Elas precisam de restauração, de um grupo de apoio, ou grupos de casais para restauração de casais em crise, e outras formas de discipulado especializado. Então, uma igreja saudável e discipuladora começa com um pastor discipulado, equipe discipulada, líderes discipulados, membros discipulados e novos convertidos já entram dentro de uma cultura de discipulado. Eles já se convertem dentro de um grupo pequeno intencional para entender esse princípio. Consequentemente, essa igreja saudável, ela se organiza através de equipes, ela não anda sozinha. Então, a terceira marca é o trabalho em equipe, nunca sozinho. Então, esse pastor, ele discipula, assessora, ele mentoreia e ele desenvolve uma equipe pastoral para trabalhar com ele. Seja ela leiga, seja ela coordenada. Equipe pastoral. Aí, as equipes ministeriais da igreja, elas são equipes ministeriais que são definidas.
elas são comprometidas, elas são capacitadas, elas são coordenadas para obter os mesmos alvos. Elas se juntam, a equipe de louvor, a equipe de crianças, qualquer equipe que tenha na sua igreja. E ela também tem como marca do trabalho em equipe, uma equipe administrativa. A equipe administrativa, ela alivia o pastor. Então, por exemplo, Aguinaldo estava sobrecarregado porque ele tinha que pagar coisas. Quando você tem uma equipe administrativa, ela tira o peso do pastor. Não é Aguinaldo que vai pagar, não é o pastor que vai pagar, é essa equipe que vai pagar. O pastor está ciente, o pastor autorizou, o pastor tem pleno controle de tudo que está acontecendo, mas não é ele que executa. Existe uma equipe para executar. Existe uma equipe para comprar, existe uma equipe para pagar, existe uma equipe para secretariar, existe uma equipe para apresentar relatórios financeiros, existe uma equipe administrativa. Então, uma igreja saudável, pastor discipulado é a primeira marca. Segunda marca, pequenos grupos intencionais de crescimento acelerado, seja no evangelismo, seja na integração, seja no discipulado, ou seja no discipulado especializado. A terceira marca é nunca trabalhar sozinho, desde o pastor, como os ministérios da igreja, como o apoio de uma equipe administrativa. E a quarta marca é o que nós estamos chamando de visão missional, uma igreja enviada ao mundo. E ela faz isso como? Isso semanalmente, no seu culto. Ela abre seu culto, ela chama seu culto. O seu culto é inspirador, é transformador, é profético, é revolucionário. Ela tem um discipulado transformacional que impacta a sociedade. Seus membros são enviados para a sociedade. O médico, o professor, o dentista, o pedreiro, servente pedreiro, qualquer profissional dessa igreja, quando ele vai na segunda-feira para o mundo, ele vai em missão. Ele vai para viver o chamado de Deus para a vida dele. Não para ganhar dinheiro, não porque ele tem um propósito em ser um profissional, mas porque ele é missional aonde ele está. Essa igreja missionária, missional, ela envolve em projetos da própria comunidade, ela se junta com outras igrejas, ela não é solitária na cidade, ela tem projetos coletivos, né? E essa igreja missional, ela tem missão e missões. Missão é parte disso que eu estou falando, e missões é para fora. Então, ela tem equipes de curto prazo que se juntam e vai, seja para outras partes do Brasil, plantar uma igreja, ajudar uma igreja, um projeto, ou para fora. Nós chamamos isso de missão de curto prazo, de 15 dias, 20 dias, 30 dias. As pessoas experimentam isso, pelo menos uma vez na vida. Se não conseguem experimentar uma vez por ano na cabeça. Então, essas são as 4 marcas. Pastor discipulado, grupos pequenos intencionais, trabalho em equipe, visão missionária. Isto, normalmente, acontece, ou uma igreja chega nisso. A melhor maneira de levar uma igreja a ser saudável é através de uma transição que envolve, por parte do pastor, um descontentamento santo, uma percepção de que ele precisa avançar, de ser solitário para ser discipulado, né, de trabalhar sozinho para trabalhar em equipe, de entender que grupos pequenos é o melhor ordem que Jesus deixou. Por isso ele tinha os 12, mas ele também tinha os 3. E esse descontentamento santo leva ele a entender e a receber uma visão bíblica, prática, através de conhecer as 4 marcas e aplicar o questionário diagnóstico. E depois ser discipulado e assessorado na implementação, estabelecendo um projeto que contempla visão, estratégia, recurso e cronograma. E por último, um trilho claro de capacitação, que são módulos de treinamentos e materiais de apoio. Então, eu estou explanando um resumo, é uma folha só, uma página 4, com tudo o que nós entendemos de igreja saudável e discipuladora. E depois nós temos um questionário diagnóstico com 60 questões, com 5 para cada
15 para cada marca, 5 para cada subitem, explicando cada um deles. E você respondendo, você está bem próximo do que nós entendemos ser uma igreja saudável. Mostrando isso para vocês, porque no dia 28 nós vamos ter esta capacitação, é um sábado, manhã e tarde, sobre as 4 marcas da igreja saudável. E eu gostaria que você já, desde agora, abrisse sua agenda e consagrasse o dia 28 para isso. Dia 28, sábado. No nosso